O osso parietal, essa estrutura aqui, ó, do osso parietal, está relacionada a essa parte amarelinha aqui, de lado, aqui no meu crânio. Vou deixar em tela cheia, vai ficar melhor. Então, quando a gente fala do osso parietal, o osso parietal, são esses ossos laterais aqui do crânio. Então, esses ossos aqui da região lateral, mais em cima, aqui no topo da cabeça, eles estão associados com a moralidade. Entra no contexto de impotência intelectual, então eu não tenho uma ideia boa para convencer alguém, me sinto autodesvalorizado que envolve o meu intelecto. Denis, você está falando isso, eu não estou entendendo nada. Vamos dar exemplo para você entender. Imagina uma mulher, nesse contexto que eu falei, que ela está tentando, ela vivencia um estresse, ela trabalha na empresa do marido, caso real, tá? Ela trabalha na empresa do marido, e o marido dá toda a carta branca para ela resolver os problemas financeiros da empresa, administrar a empresa, e ele fala assim, olha, você tem que fazer assim, 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 assado. Ela vai lá e faz tudo corretamente. E como passou um dia da data, que não foi culpa dela, foi um erro do marido, ela vai ter que pagar uma multa. Uma multa lá de 2, 3 mil reais. E aí, quando ela vai falar pro marido, o marido só faltou chamar ela de burra. O que é isso? É uma impotência intelectual. O marido vai lá, consegue reverter isso, entra em contato com o pessoal, fala assim, não, gente, aconteceu isso, tal, com um jeitinho lá, e consegue reaver isso e não paga a multa. Então, só ali ele economizou 2, 3 mil reais. Automaticamente, mesmo que ele não chamasse ela de nada, não falasse nada, não ficasse nervoso, automaticamente, o que ela iria sentir? Uma impotência intelectual. Quando ela sente a impotência intelectual, ela vai ter dor de cabeça, pode ter em algumas regiões do crânio, só que quando isso entra no contexto da moralidade, ela vai ter dor nessa região lateral aqui, mais em cima do topo da cabeça. Então a pessoa assim, nossa, eu sinto dor só aqui, ó, no topo da cabeça. Dor latejante, dor pulsante, a gente vai analisar que esse é um contexto relacionado a uma impotência intelectual, uma autodesvalorização intelectual, uma inaptidão intelectual. Eu não tive capacidade para resolver um problema, não tive ideia suficiente para resolver um problema. Ou, no contexto dessa região parietal, entra a moralidade. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que é um caso real também, de uma paciente que o pai dela sempre teve problema financeiro, ela nunca teve um bom relacionamento com o pai. O pai, enfim, dentro de quem já fez meus cursos, sabem o que aconteceu em relação às funções de papai. O papai nunca fez as funções que deveria ter sido feito. E a gente teve que ressignificar tudo isso, tratar tudo isso, para ela, de fato, conseguir se libertar e parar de todos esses sintomas. Mas ela entendeu o processo, que é o que eu vou te explicar aqui agora. Então, o pai dela, passando por problemas financeiros, vira para ela e fala assim, filha, me empresta seu carro, que eu tô sem carro, não sei o que e tal. Ela, tudo bem, pai, tô de férias na faculdade, pode ficar com ele. O que o pai fez? Como ela tinha o papel, o documento do carro já assinado, o pai foi vender o carro dela. Então ele pegou o carro dela, que ela comprou, que ela batalhou, que ela trabalhou, e vendeu o carro dela para pagar dívidas dele. Aquilo não foi moral, não foi ético. Vai ativar a dor nessa região parietal, ainda dentro do contexto da incapacidade intelectual. Então, quando ela foi falar com o pai, cadê meu carro? Eu vendi. Ela falou para mim que ela ficou paralisada, não sabia nem o que falar. E dali em diante não conversou mais com o pai. Ou seja, conflito ativo, a dor dessa paciente era só quando ela dormia, quando ela relaxava. Então, dor de vagotonia, estou relaxada, não resolvi o estresse, mas eu estou tendo relaxamento em vagotonia e as artérias estão pulsando ali. E eu estou sentindo uma dor latejante, pulsante, parecendo que a cabeça vai estourar. Fase PCLA, porém, devido à vagotonia, ela não solucionou o estresse. Quando ela chega para mim, eu tive que ressignificar aquilo e ela optou, depois que a gente conversou, de ir lá e resolver o problema com o pai dela. Quando ela resolve o problema com o pai dela, seja perdoando o pai, deixando para lá ou fazendo ele pagar ela, automaticamente ela desliga os ossos parietais e para de sentir as dores que ela sentia na região do crânio. Então, são alguns exemplos para você entender. Logicamente, eu, como osteopata, realizei técnicas manuais na região craniana, na região cervical, liberando alguns nervos, que é muito importante também. Tá? Às vezes eu vou precisar de técnicas. Se você que é um terapeuta manual, realize técnicas, mas você precisa da informação de uma forma efetiva. Quando começou a dor? Começou a dor tem 2 meses. Você lembra onde você estava? Eu estava na casa do meu pai. É mesmo? E como é que foi isso? Eu senti a dor à noite, quando eu fui dormir. Você estava na casa do seu pai, beleza, ok. O que aconteceu algumas horas antes de você sentir a dor? Não lembro. Teve alguma situação que envolve uma impotência, uma incapacidade intelectual? O que você viveu que não foi ético, que não foi moral?
Quem ou o que te desvalorizou intelectualmente? Foi você mesma? Foi alguém que te diminuiu? O que você vivenciou que está relacionado à moralidade? Ah, foi meu pai. Meu pai foi vender o meu carro, que eu batalhei tanto. E quando eu falei isso, ela chorou. Ela ficou toda vermelha. Por quê? Porque essa é uma reação que significa que o paciente ainda está vivenciando. Ela ativou o sistema nervoso autônomo. São alguns exemplos para você começar a entender como é que funciona o tratamento. E aí, eu fui aprofundando, realizei técnicas de tratamento, técnicas de ressignificação, técnicas manuais, mas o principal era informar a paciente, de fato, qual era a causa, que fase ela estava vivenciando, qual foi o problema, para aí sim você ser efetivo no seu tratamento.